Salve galera, hoje 5/6/2022, está começando mais um Boletim Cripto. Eu me chamo Gleison Souza, esse é o canal BeSmartBit e todo domingo a gente traz aqui essas notícias de como foi o mercado nessa semana, notícias da semana que vai acontecer, análise de gráfico, notícias sobre mercados também com dados on-chain. Então eu peço para você que é novo por aqui, se inscreve no canal se você gostar do nosso conteúdo, dá o like, compartilha com a galera e segue também a gente lá no Instagram, @BeSmartBit. Lá a gente está colocando notícias diárias, análise gráfica, dados on-chain, análise fundamentalista, meme, tudo lá no Instagram, certo? Pode mandar tua dúvida também lá no Instagram, então não esquece, @BeSmartBit. Essa semana temos algumas coisas aí que abalaram o mercado, né? Por exemplo, a trava que teve na rede Solana, a gente vai comentar sobre isso aqui no boletim, mas vamos começar vendo como que está a situação do mercado em questão de capitalização e o ranking das criptomoedas, né? Vamos lá com os dados da CoinMarketCap. Estamos aqui no site coinmarketcap.com, CoinMarketCap, né, um ótimo site para fazer análise de criptomoedas, né? Então aqui atualmente no ranking nós temos mais de 19.731 criptomoedas aí, exchange ultrapassam as 500, 525, a capitalização do mercado está 1,2 trilhão de dólar, o volume ultrapassa os 43 milhões também aí, né, nas últimas 24 horas, a dominância do BTC aumentou, né? 46,1%, o Ethereum 17,8%. A gente sabe que no bear market, né, o BTC ele tende a aumentar a dominância, ele divide ali a dominância do mercado com as altcoins, com as shitcoins, né, porque apesar da alta volatilidade, ele é o ativo, né, mais seguro. Né? Então as pessoas que estão investindo em altcoins, em shitcoins, muitas das vezes, né, saem das suas posições e alocam seu dinheiro em Bitcoin. Por isso que a dominância do BTC sobe. Em segundo lugar, a dominância, nós temos o Ethereum com 17,8%. A taxa de gás está bem alta, 109 GWay, taxa de transação da rede Ethereum. O ranking, o Bitcoin está nessa briga aí, né? Está em primeiro lugar, mas está nessa briga no range, né? A gente falou sobre o range lá no Instagram. O range, pessoal, é aquele espaço onde a ação, o ativo, no caso aqui o Bitcoin, né, que a gente está falando, ele tem uma margem de negociação. Né? A gente vai já dar uma olhada no gráfico, o range. A gente chama de range, por exemplo, se o Bitcoin teve fundo ali em 25 mil e teve um topo ali em 31, certo? E passou vários dias dentro desse espaço, a gente chama de range de negociação. Né? Então agora ele está 29.989, né, com alta de 0,2, uma alta de 2,63 na semana, né? Se fecharmos assim, teremos uma semana com uma grande retração realmente, né, uma grande força vendedora, mas uma barra verde, né, possivelmente quebrando aí o ciclo das 9 semanas de baixa. Né, o volume aí ultrapassa os 16 milhões, né, a capitalização de mercado, 572 bilhões de dólares. Em segundo lugar, nós temos Ethereum custando 1.818 dólares, com alta de 2,18, 0,90 de alta na semana. Em terceiro lugar, nós temos o stablecoin Tether, o USDT, marcando aí uma variação agora não pareando com o dólar, né, uma baixa de 0,01, custando 99 centavos. Em quarto lugar, outro stablecoin, mais pareada ao dólar, o USDC Coin. Em quinto lugar, nós temos o token da Binance, BNB, né, 300 dólares com alta de 0,02, uma baixa de 0,93 acumulado na semana. Em sexto lugar, nós temos ADA Cardano, né, que foi aí a grande estrela da semana nas altas das criptomoedas, né, atualmente com uma alta de 2,76, custando 57 centavos. E um alta no semanal já ultrapassando os 21%. Né, a ADA Cardano que teve agora essa super alta essa semana. Em sétimo lugar nós temos Ripple, o XRP, custando 39 centavos de dólar americano, com 1,79 de alta no diário e 2,78 no semanal. Em oitavo lugar nós temos outro stablecoin, perdendo a paridade agora, que é a stablecoin da rede Binance, com 0,20 tá, de baixa, aí perdendo sua paridade com o dólar. Em nono lugar nós temos Solana, que teve uma baixa, né, que foi a mais expressiva também do top 10 das criptomoedas, por conta da falha que teve, ficou 4 horas lá o sistema travado. Não influiu em nada na galera que tinha seus capitais lá e tal, vou já explicar o que aconteceu lá, mas acumulou essa baixa de 11,30. Fechando a 10ª posição, nós temos Dogecoin custando 8 centavos de dólar americano, né, com alta de 0,58 e uma baixa de 0,22. Então a gente vê aqui que altas altcoins, a Polkadot, por exemplo, teve baixa também de 3,54 na semana, né? Então foi uma semana que variou ali entre altas e baixas, né? Então assim está o ranking, né, das 10 principais criptomoedas aí em valorização de mercado, né, e tudo mais. Nos protocolos de metaverso, né, nos tokens de metaverso, nós temos aí Decentraland Mana, né, voltando à primeira posição em capitalização de mercado, tinha sido ultrapassado pela Apecoin, né, mas a Apecoin está acumulando uma baixa, agora custando 6 dólares e 16 centavos, e a Mana Decentraland 98 centavos, né? A Mana Decentraland com 2,62 de alta na semana, e a Apecoin com 0,05, né, que são tokens, né, de metaverso. Em terceiro lugar nós temos Sandbox, com a alta de 1,08, né, no diário, e 0,72
no semanal custando $1,30. Axis Infinity custando $20,12 com alta de 10,81 na semana. Theta, né, custando $1,22 com alta também de 6,69 na semana. E aqui no diário já acumula já 1,82 de alta. Né? Então tokens no metaverso nessa semana aqui a gente pode ver que foi uma alta aí, né? Para você que tem, né, diversificado sua carteira com tokens, né, de metaverso, provavelmente essa semana foi uma semana boa, né? Não vou dizer excelente, porque a gente sabe que as quedas estão sendo bruscas e essas pequenas altas aqui, elas não chegam muitas das vezes a compensar, né, o prejuízo que teve com as quedas. Mas, de qualquer maneira, na semana a gente está tendo uma alta aqui em tokens do metaverso. Sentimento do mercado aqui no gráfico do Fear and Greed Index, índice de medo e ganância está marcando 10, né, extremo medo, ontem estava marcando 14, né, 14 também é semana passada e no mês passado 22. O gráfico vai ser atualizado agora às 21 horas. Se a gente dá uma olhada aqui no gráfico de um ano, a gente vai ver que a gente está voltando a essa base aqui, né, esse fundo que marca 10%, né, medo extremo. Se a gente colocar aqui no máximo, é interessante observar que é o seguinte, o dia que esse gráfico atingiu o ponto mais baixo foi aqui, ó, foi no dia 22 de agosto de 2019, onde o gráfico estava pontuando ali, ó, 5 no medo, né, extremo medo, e ele chegou ali 5. Então a gente vê que essa zona 10 aqui, né, ela dificilmente foi ultrapassada, né, durante o tempo máximo. A gente está pegando aqui o máximo desde 2018, né, até agora, né, a criação desse gráfico. Então esse fundo aqui é sempre um fundo de oportunidade, tá, quando estamos no extremo medo, para você fazer seus aportes com cautela, principalmente em Bitcoin. A gente já teve já alguns dias atrás que passou, né, passou realmente dessa zona de 10, foi mais ou menos ali, agora dia 17, algo assim. Chegamos a marcar, ó, dia 14 chegamos a marcar 9, chegamos a marcar 8 também, né, alguns dias atrás, foi no dia 17 de maio, mas essa linha aqui de 10, né, é um excelente suporte para estar fazendo o aporte fracionado. A Solana teve, né, mais uma queda, né, se eu não me engano já é a quarta só esse ano, né, que fez a rede sair do ar, né, e a criptomoeda caiu mais de 10%, né, e a galera explicou aqui o que aconteceu. Estava acontecendo o seguinte, uma duplicação, né, nas informações dos blocos que eram gerados. Então, para resolver esse bug aí, a galera teve que travar, né, durante 4 horas, né, são esses nonsense duráveis aqui. A matéria completa você encontra aqui na InfoMoney, né, é muito interessante ficar de olho nisso aqui, pessoal, por conta do FUD que está rolando também na rede Ethereum, né, e a Solana, ela é uma das criptomoedas que é tido como a Ethereum Killer, né, que viria aí para destruir o sistema, tomar o lugar da Ethereum aí no pódio, né. Mas, pelo que a gente já percebeu aí, né, tipo, ela vem trazendo aí muita fragilidade nessa questão de segurança, de interromper. Não mexeu nada em questão de valores, a galera que estava em stake nas redes Solana, que estava guardando os tokens de governança também, teve a baixa, né, no token, mas em questão de valor, assim, que estava travado na rede, não teve nada que foi alterado, tá? Então dá uma olhada nessa matéria aqui para você ficar por dentro também, né, do que aconteceu mais na rede da Solana, tá? Mas simplificando foi isso, foi um bug, né, provavelmente existe há algum tempo, mas nunca se tornou um problema, porque não é algo grave que a maioria das pessoas usa, né? Temos uma notícia que essa semana também, que foi muito discutido lá no Twitter, né, Circuit Breaker, né? Em 2023 o Real Digital vai ser lançado, né, e ele vai ter um sistema chamado Circuit Breaker, ou seja, vão ser travas que vão impedir saques em momentos de crise ou qualquer coisa do tipo, né? Então, assim, essa notícia que saiu agora, esses dias, o dia 2, dia 3, né, tá aqui na invest.com. Isso aqui é muito preocupante, pessoal, porque é uma falsa liberdade, né? Não obstante que isso aqui traz aquela ideia de que o real digital ele vai ser melhor de se rastrear, vai ser um negócio mais seguro, vai evitar fraude, vai evitar não sei o quê, o Estado ele vai ficar totalmente aí, né, totalmente com a custódia do seu real, né? Se já não bastasse ele querer a custódia, né, querer legalizar criptomoedas e tudo, agora ele quer ter o controle total. E a gente sabe que isso já aconteceu no passado, né, em alguns governos passados, tipo, pessoas terem valores na sua poupança bloqueado e tal, aposentados e tudo. Então, isso não é bacana, tá? Isso é um plano do Paulo Guedes e o que é engraçado é que foi anunciado dizendo que era muito mais seguro que o Bitcoin, né, para você ter uma ideia. Então é um negócio sério que está sendo realmente levado a sério pelo Banco Central, tá? O Fernando Uric, que é um economista, né, aconselho todo mundo até seguir ele, o cara é muito bom realmente. Ele postou no Twitter dizendo que era um absurdo, né, um projeto com potencial de ser usado como arma totalitária contra o cidadão avanço dessa forma, como se fosse meramente uma nova funcionalidade tecnológica, né? Então, eles estão querendo mascarar esse negócio como funcionalidade tecnológica, sendo que, na verdade, isso aí é uma arma totalitária total contra a sua liberdade. Isso aqui é muito sério, tá? O mínimo que o Bacen deveria fazer era disponibilizar na íntegra, né, o código-fonte
para a auditoria da sociedade. Isso aqui foi escrito pelo Fernando Urich, agora no dia 3, né? E ele está certo, ele até marcou alguns deputados aqui, né, alguns políticos, para reverem isso aí realmente, porque isso aqui está muito errado e vai totalmente contra, né, o que a gente chama de democracia e liberdade. A primeira propriedade comercial é listada como NFT no OpenSea, pessoal. Sim, um apartamento, esse apartamento aqui no primeiro andar, lá numa região nobre de Nova York, está sendo vendido aí por 15 mil etéreos no OpenSea, né? Ou 23 milhões de dólares, mais de 23 milhões de dólares, né? No momento da publicação dessa matéria. Então, assim, foi tokenizado, tá? O apartamento é esse aqui do primeiro andar, né? Está posto à venda nessa região aqui de luxo, lá de Nova York, próximo ao Central Park, aquela onda toda, né? E está sendo vendido por 23 milhões de dólares. Então a gente vê que a tokenização é algo realmente aí já presente, né? Não é mais um negócio que é especulativo, pode ser que no futuro, não, o futuro chegou, está aqui, acabaram de tokenizar, né, um imóvel, né, um ativo físico para um ativo digital. Isso é o poder da tokenização, certo? Isso aconteceu lá em Nova York, matéria completa aqui na Money Times. Essa semana também tivemos outra notícia sobre NFT, né, o brasileiro aí, o Victor Espanha, né, viajou aí para o espaço através da nave Blue Origin da Amazon, por ter sido aí, né, um dos primeiros a comprar NFTs, né, das coleções Bored Ape e CryptoPunks. Então, NFT aí já fazendo a função de levar alguém para o espaço. Ninguém imaginaria isso alguns anos atrás. Ele é o segundo brasileiro, né, que vai para o espaço. O primeiro foi em 2006, que foi o astronauta, né, o Max Pontes. E agora, ele, né, que é engenheiro, né, ele é engenheiro de produção lá em Belo Horizonte, por ter comprado o NFT, foi sorteado aí pelo bilionário Jeff Bezos, né, e foi para o espaço aí junto com outra galera. Então a gente vê que os NFTs, né, estão fazendo mais do que só o que o pessoal acha, né, que são as figurinhas de JPEG. Realmente ele está realizando coisas aí pelo planeta e isso é só o começo, tá, pessoal? Apesar do bear market já anunciado aí desde o finalzinho do ano passado, né, começo desse ano, né, o número de endereços com mais de um Bitcoin bate recorde, né? O atual número de endereços com mais de um BTC é o maior da história, né? Um crescimento de 5% no número de endereços que possui pelo menos um BTC, ou seja, a galera está aproveitando a baixa e acumulando Bitcoin mais barato, né? E se a gente der uma olhada aqui agora nesse dado, né, da Looking to Bitcoin, nesse gráfico aqui, que é aquela média do Bitcoin, né, investidor de Bitcoin em 2 anos, a gente vê que o fundo realmente está se formando, né? Toda vida que nasce, esse fundinho aqui, ó, com esse azul mais claro, abaixo dessa média aqui, ó, verde, né, é o momento ideal para estar se acumulando Bitcoin. E a gente vê aqui, ó, que atualmente está começando, né, ó, a formar o fundo. Então, assim, se esse fundo vai vir um pouco mais para baixo, para depois tocar a linha aqui, ninguém sabe. Se ele já vai subir, também ninguém sabe. Mas a gente sabe que entrando nessa zona aqui, ó, desse azul claro, tá, são zonas, né, historicamente perfeitas para se comprar Bitcoin. Aqui a gente percebe um exemplo claro, que ele passou vários dias aqui, ó, acumulando, fazendo esse fundo azul claro, mas aqui ele rompeu a média, né, e passou apenas alguns dias, né? Então a gente não sabe quando que ele vai fazer esse movimento, mas esse gráfico mostra pra gente que aqui, historicamente, são pontos, né, fenomenais para você estar comprando aí Bitcoin, certo? Então a galera está acumulando e está aumentando suas posições, né? Pessoas que não tiveram a oportunidade de comprar um Bitcoin, quando ele valia ali 100 mil, 3 mil dólares, 7 mil dólares, né, estão fazendo seus aportes, né, fracionados, aumentando o número de Satoshi e assim batendo o número de um Bitcoin na carteira, né? Por isso que teve esse aumento de 5%. Então, esse gráfico mostra pra gente que agora é o momento. Essa semana também tivemos aqui uma notícia do analista da Bloomberg, estrategista sênior de commodities da Bloomberg, né? E ele escreveu, né, deu uma entrevista lá, dizendo o seguinte, ó, a grande reversão está apenas começando. Pode ser como em 1929, ou como em 2008, talvez como aconteceu após o crash de 87. A maior inflação em 40 anos está apenas começando, né? Assim que passarmos por esse período, eu acho que o Bitcoin será notável por ser um dos melhores ativos do planeta Terra, né? Então, assim, o pêndulo moveu-se do ano passado, estávamos falando de Dogecoin, Shiba Inu, o mercado estava com excesso especulativo, agora vamos para o outro lado, né? Então, falando sobre a dominância do Bitcoin, né? A gente vê que no mercado de alta, moedas assim como Dogecoin, Shiba Inu, se você colocar na própria pesquisa do Google, você vai ver que são moedas, né, que têm uma busca maior, né, do que o próprio Bitcoin, né? Então, a dominância cai. Mas quando o mercado vai entrando nessa incerteza, no bear market, aquela galera que investe em criptoativos, eles procuram o Bitcoin somente, tá? Bitcoin e Ethereum devem sair na frente e isso não é profano, porque eles tiveram um desempenho superior por tanto tempo. Penso, estas duas têm uma oferta e uma demanda muito melhor, né? Então ele está falando aqui sobre essas duas criptomoedas, né? Bitcoin
e o Ethereum. E vale ficar ligado, pessoal, ele diz que pode chegar aos 100 mil dólares, né, depois dessa fase toda, né. Contudo, antes disso, o mundo precisa passar por um momento de instabilidade. A gente sabe que essa semana a gente teve várias notícias de demissões da Tesla, né, de corretores de criptomoedas também, né. Tivemos algumas notícias que não são tão positivas, né, já que o mercado de criptoativos é um mercado totalmente especulativo. Então é interessante a gente ficar de olho nisso aqui, porque tem pessoas, né, que não são necessariamente pessoas que gostam de investir, ou então que são entusiastas de criptomoedas, né, são pessoas fora desse ciclo que estão falando sobre o Bitcoin. Essa semana teremos dois eventos importantes aí no calendário econômico mundial. O primeiro vai ser lá na zona do euro, que vai ser a decisão da taxa de juros, né? A decisão do Banco Central Europeu sobre a taxa de juros de curto prazo, né? A gente sabe que não tem como, né, tirar o mercado de criptoativos, separar ele numa bolha do mercado global em si. A gente sabe que o que acontece no mercado global em bolsas tipo S&P 500, Dow Jones, bolsas desse tipo, influencia totalmente no mercado de criptoativos. Então vamos ficar nesse calendário econômico, que acontece agora no dia 9/6. O segundo evento muito importante, também com importância de 3 estrelas, acontece nos Estados Unidos, né, que vai ser no dia 10/6, às 9h30 horário aqui do Brasil, que vai ser o núcleo de índice de preços ao consumidor. Né, isso aqui mede a evolução dos preços de bens e serviços, né, excluindo ali alimento e energia. O CPI mede variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. Então é muito importante esse balanço aqui que sai mensal nos Estados Unidos. Esse balanço aqui vai ser referente ao mês agora que passou, tá, de maio. Então a gente vai saber, a projeção está em 0,4, atual 0,6, né, e a prévia de 0,3. Então vamos ficar ligado que vai ser agora no dia 10, né, dia 10/6, às 9h30, lá nos Estados Unidos. 9h30 horário aqui do Brasil. Gráfico do Bitcoin semanal aqui, né, dados do Bitcoin pareado ao dólar, dados da Bitstamp, né, cada barra dessa é uma semana, né, a gente vê aí que se agora 9 horas da noite, né, fecharmos assim, mesmo com essa barrinha bem feia aqui, mostrando essa pressão vendedora, né, mas se terminarmos assim, quebramos aí esse tabu, né, esse ciclo, na verdade, né, que foi o mais baixo, né, desde a criação do Bitcoin, tivemos já mais de 2, 3 meses de baixa, mas nunca assim com velas, né, 9 semanas, né, consecutivas com velas vermelhas. Então, se acabarmos assim hoje, teremos a quebra aí, né, dessas 9 semanas. Né? Então é importante, ele fez uma alta aqui até a região dos 32, né, e agora está aí custando 29 mil. Como eu estava falando de range, pessoal, o range, por exemplo, é esse aqui, ó. Eu vou traçar aqui uma linha, vou deixar aqui na imaginária mesmo, então nós temos aqui uns pontos traçados, esse gráfico a gente não mexe, né, a gente vê aqui já esse suporte marcado, mas o que eu quero falar sobre range de negociação, a gente pode dizer que o Bitcoin, né, nesse último mês, né, 4 semanas aí, ele está nesse range aqui, ó, ele bateu 25.500, mas foi só uma vez, né, e aqui o topo foi em 32, né, mais ou menos aqui 32 mil, que ele chegou essa semana. Então assim, a gente tem aí, né, um range de negociação entre 32, né, e 26 mil dólares, né. Então, aqui dentro, né, tá rolando a volatilidade, ó, foi onde rolou a volatilidade essa semana, tá? A volatilidade desse mês, desculpa. A volatilidade desse mês aconteceu aqui dentro desse range de negociação. Então, pode ser que a gente veja mais queda por aí, a predominância do mercado é totalmente de baixa, né? A gente vê aqui nitidamente topos mais baixos. Aqui pode ser que faça um topo, né, para cair mais, né? Temos suportes em zonas mais fortes ainda, né? Esse fundo aqui pode ser tocado de novo, que é o fundo dos 25.500, né? Não é regra, o Bitcoin pode fazer uma retomada de alta daqui, mas uma retomada saudável, tá, pessoal? Para a gente dizer, não, ele está retomando movimento de alta, seria realmente só ele ultrapassando, né, essa zona de 50%. Né? Então, assim, ele ultrapassando essa região de resistência aqui, ó, e ultrapassando o preço de 34.800, 35 mil dólares, pode ser que a gente tenha até um movimento, né, de retorno de alta. Né? Ele ultrapassando essa região também, ele vai tocar a média, essa média de 510 períodos, certo? Então, por enquanto, a gente não pode ficar muito assim, entusiasmado, ele vai começar a subir agora, não, porque a gente vê nitidamente aqui, né, a pressão vendedora, né, a continuação de barras vermelhas, e o mercado fechando essa semana desse jeito, né, mas com essa sombra vendedora. Então, assim, para movimento de alta agora a curto prazo, realmente não estou muito acreditando que vai ter uma explosão já. A gente pode ter movimentos
realmente de short squeeze, né, movimentos rápidos para cima, mas que venham deixar essas sombras aqui. Força vendedora muito presente. Outra coisa que a gente vê aqui também, o RSI, ele está apontando para cima, mas ele tentou fazer o rompimento da zona de 50% e falhou aqui, ó, fez um pequeno topo, né, que foi esse topo aqui nessa retomada de alta e falhou bem rápido, né. Então ele vai encontrar resistência de novo aqui nessa região de 50%, né, antes de fazer esse movimento de alta acima da zona. Tá? No RSI também nós temos aqui topos e fundos, né, descendentes, topo mais baixo do que o outro, topo mais baixo do que o outro. Entrou em zona de sobrecompra, né, lá no seu pico, e assim, ele está se encaminhando para baixo realmente, querendo tocar fundo, tá? A gente tem suporte aqui no RSI também aos 28 pontos, né? Então assim, é um momento realmente para aproveitar o bear market, com certeza. Eu não vou dizer que esse não é o momento de comprar Bitcoin, sim, esse é o momento de comprar Bitcoin, mesmo ele caindo, tá? Mesmo ele tocando o fundo de 25, por quê? Porque já são zonas que você consegue fazer o preço excelente comparado aos topos, comparado aos outros investidores, outras pessoas que compraram nesse topo, tá? É muito melhor você comprar aqui do que você ter comprado aqui, isso aí é óbvio, né? Então assim, já são momentos, já, ó, a gente percebe aqui também no RSI esse suporte muito forte, que é essa linha pontilhada, né, que o Bitcoin está tentando tocar. Então vamos ver como que vai ficar, pessoal. Eu aconselho demais você sempre dar uma olhada como que está a questão do gráfico semanal, tá? Independente se você é um investidor de longo prazo, né, ou se você realmente quer fazer trade, qualquer coisa do tipo, dá uma olhada no gráfico semanal e percebe, né, que a tendência número 1, a macro tendência, né, é de baixa, totalmente de baixa. Então é possível que a gente tenha pequenas altas dentro desse movimento de baixa. Tendências terciárias, as tendências secundárias, tá? Mas a tendência majoritária, a primária, é de baixa, tá? Então vamos ficar ligado como que vai ser o fechamento hoje e como que vai nascer essa próxima barra aqui do semanal. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do Boletim Cripto de hoje. Segue a gente lá no Instagram, @BsmartBit. Se você curtiu esse boletim, é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilha com a galera, deixa a tua dúvida aí, beleza? Segue a gente lá no Instagram, manda direct, certo? A gente aqui aceita lá totalmente o direct, todo mundo responde e tal, com maior atenção, maior cuidado, beleza? E domingo a gente se vê de novo, aqui em mais um Boletim Cripto. Boa semana, valeu, fiquem com Deus!